É o atual diretor do programa de Colégio Internacional de Filosofia em Paris. Viajou o mundo inteiro, foi secretário da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, fez pós-doutorado em Paris uma vez, gostou e fez outra vez, na Sorbonne, e foi professor visitante na École Normale Supérieure de Paris 2 vezes, 2001, 2012 e 2013. É uma pessoa incrível, que eu tenho uma honra aqui de mediar, e que vai hoje apresentar a conferência Eros e Dionísio em busca de uma filosofia em delírio. Nós vamos começar às 2h30, mas nós temos um pequeno ritual a realizar, que o nosso mestre orgiástico vai promover aqui, não é isso? São abluções catárticas. Obrigado pela apresentação, Maurício. Agradeço as palavras gentis e um pouco exageradas, mas foram exageradas para o bem, então agradeço. Agradeço aos organizadores, muito especialmente a Paula e também a Mariana, que deve estar chegando, e agradeço a presença de vocês. Como disse o Maurício, nós, para falar de Dioniso, nesse encontro de Eros com Dioniso, precisamos proceder a uma evocação. Então, eu vou fazer essa evocação servindo Dioniso na taça. Paula. Graças ao delírio surgiram os ritos catárticos e iniciáticos, pondo o que neles participa ao abrigo dos males, tanto do presente quanto do futuro, e fazendo com que os homens, animados de espírito profético, encontrem o meio de proteger-se contra aqueles males. Evoé. Baco. Evoé. Muito bem. Vamos dar início. Eros e Dioniso são reunidos pela primeira vez na filosofia no banquete de Platão, no diálogo Banquete de Platão. A minha fala será sobre Dioniso no banquete de Platão, por uma filosofia em delírio. O banquete de Platão é talvez a obra de filosofia mais lida de Platão e o que pode significar uma das mais lidas de toda a filosofia, já que Platão é efetivamente um dos filósofos mais conhecidos e mais lidos, e todo mundo diz, até seguindo Whitehead, concordando com Whitehead, que a filosofia ocidental não passa de notas de pé de página aos diálogos de Platão. Eu vou começar apresentando algumas dessas notas de pé de página ao diálogo Banquete de Platão, que eu imagino que a maioria de vocês já conhece, mas que eu vou lembrar aqui de uma forma resumida, para depois entrar no detalhe que eu quero trazer aqui à baila, à discussão com vocês. A minha ideia principal é mostrar que a maioria dessas notas de rodapé
feitas ao banquete de Platão consideraram, claro, o caráter erótico do banquete, que trata, nos diversos discursos ali presentes, do amor, eros. É uma festa, o banquete é uma festa, depois de outra festa, comemorando um festival. Tudo isso é extremamente dionisíaco, até porque o festival é um festival de tragédias. Depois do festival de tragédias, o festival, como todos os eventos importantes gregos são competições, o festival tem um vencedor. O vencedor do festival de tragédias daquele ano foi um tragediógrafo chamado Agatão. Quando sai o resultado da vitória de Agatão, começam as festas populares. Então, o povo inteiro sai do teatro e vai para as ruas da cidade festejar dionisiacamente, né? E é o carnaval, um grande carnaval. Depois de possivelmente mais de 24 horas de carnaval, comemorando o fim do festival, que é uma espécie de competição de escolas de samba, só que, em vez de escolas de samba, são tragédias. Depois dessa grande festa de toda a cidade, Agatão reúne na casa dele, em petit comité, os grandes intelectuais do seu tempo, de Atenas, para continuar as festividades dionisíacas, só que num plano reservado, num plano íntimo, num plano filosófico. É importante dizer que o que se entende por filosofia aqui é tudo o que acontece no banquete, tudo o que acontece na festa, e não apenas uma discussão conceitual acerca de fundamentos ou princípios. O que se chama filosofia é toda a festa. Mas acontece também que todo esse contexto, dentro do ritual dionisíaco, que leva a essa festa na casa de Agatão, ele, em geral, é esquecido por todos os comentadores e todas as notas de pé de página que são feitas ao banquete ao longo dos milênios em que se comentou esse diálogo. O que acontece no banquete, num simpósio? Obviamente, o simpósio, como o próprio nome diz, o nome grego do banquete é simpósio. Simpósio significa beber junto. Isso que nós estamos fazendo aqui agora também. Portanto, nós estamos num simpósio. No simpósio, além de beber, o simposiarca, aquele que preside a ordenação do simpósio, a primeira coisa que ele faz é dizer quanto se deve beber. E nunca é uma medida baixa, é sempre uma medida alta. Todo mundo tem que alcançar essa bebida, esse grau. Nesse banquete especial, como eles já estão há vários dias bebendo e festejando, o simposiarca pega leve, digamos assim. Ele libera a dose. Diz: vocês vão poder beber quanto quiserem. Não serão obrigados a beber toda a quantidade que normalmente o simposiarca obriga. Nós vamos ver que isso muda, porque o próprio simposiarca é destronado ao longo do banquete. Vem um outro simposiarca que diz que ele está errado e que as pessoas têm que beber mais e continuar bebendo, porque aquela medida não é a medida correta de Dioniso. Mas eles resolvem liberar a quantidade de bebida e resolvem falar
sobre um tema. Esse tema é o amor, e eles resolvem que cada um dos convivas vai fazer um elogio a Eros. O diálogo Banquete de Platão é a narrativa desses discursos, de alguns desses discursos, do discurso da tradição poética, por Fedro, do discurso da tradição e da sabedoria médica, por Erixímaco, o discurso da comédia, que vem de Aristófanes. Agatão traz o discurso da retórica gorgiana. Pausanias traz os preceitos da pederastia, do modo de educação erótica dos meninos. E Sócrates é esperado para falar filosoficamente sobre o amor. E Sócrates começa refutando, né, ao seu modo, o discurso anterior, que tinha sido mais belo até então, mas, a partir de um certo momento, ele passa a palavra para uma outra personagem, que é Diotima, uma máscara que Sócrates assume para continuar a falar do amor. Então, nós temos, além dos discursos dos presentes, o discurso de uma ausente, né, visto que ali era um lugar só de homens, né, só os homens ali tratando de amor. Sócrates traz virtualmente uma mulher, uma sacerdotisa, para dizer o que ele entende como sendo a sabedoria do amor. E depois de todos fazerem esses elogios a Eros, ainda chega uma nova personagem precipitando-se, vindo da festa popular, completamente bêbado, que é Alcibíades, que é um dos amados de Sócrates, e ele assume a posição de simposiarca, toma o lugar do que tinha dado a medida, liberado a medida. Ele diz: não, vocês têm que beber muito mais do que isso, só eu estou embriagado aqui, vocês todos têm que ficar embriagados. E ele dá um outro tom ao simpósio, e, em vez de fazer um elogio a Eros, ele faz um elogio ao seu amante e amado também, que é Sócrates. Esse é um resumo do banquete, e para vocês lembrarem, e para aqueles que nunca leram, ficarem com gosto para ler. Ao longo dos séculos, esse diálogo teve várias interpretações importantes, e essas interpretações chegaram até nós de um modo ou de outro, e todos nós conhecemos essas interpretações, mesmo sem ter lido o Banquete. Mesmo quem não leu o Banquete já ouviu falar, já comentou, já entendeu o amor a partir de uma das categorias lançadas pelo Banquete, e principalmente pelas interpretações do Banquete ao longo da história. Aqui eu estou mostrando o texto em que aparece Dioniso explicitamente no diálogo Banquete, que é justamente na fala de Sócrates, dizendo que Aristófanes, ali presente, não vai recusar-se a falar de Eros. Eles estavam escolhendo o tema, porque é disso que ele sabe falar: Eros, Afrodite, Dioniso. Então, ele junta, pela primeira vez na história da filosofia, esses deuses. Esses deuses aparecem em outros momentos da história da filosofia, mas, assim, juntinhos, essa é a passagem, digamos, fundamental, o pilar de onde nós podemos falar da tradição que pensou como possíveis
de estar juntos, Eros e Dioniso. E o estranho justamente é que essa tradição posterior tenha excluído Dioniso das suas leituras do banquete, tenha falado muito de Eros, óbvio, não tem como não falar de Eros, é o tema de todo o diálogo, mas Dioniso ficou um pouco de fora. Nós temos, sem dúvida, eu gostaria de ver um pouco também. Nós temos, sem dúvida, a presença de Eros no banquete, Eros e Afrodite. E todas as leituras, todas as interpretações vão trabalhar a ideia de Eros, e principalmente duas ideias muito importantes do ponto de vista filosófico: a ideia de filia e a ideia da maiêutica. A filia, o desejo, é uma das características do filósofo. O filósofo não é um sábio, mas é alguém que tem uma filia pelo sofon, pelo saber. Então, ele ambiciona, ele deseja o saber, de modo que a filia, o desejo, o amor é característica, é uma atitude característica do filósofo. Ele deseja o que é belo e deseja o que é sábio. Então, nós podemos dizer Eros, na forma da filia, é uma presença constante na filosofia. Uma outra característica erótica que aparece no banquete é a maiêutica, apresentada por Diotima. Um tipo de amor que não é apenas o amor da atração pelo desejo, que aparece sobretudo nos discursos sobre o amor entre homens, o desejo por outro homem, aparece como o objeto de desejo, o belo, como sendo o outro homem. Mas Diotima, como mulher, ela traz uma outra forma de amor, na voz de Sócrates, com Máscara de Diotima, que é a ideia do desejo em vista da procriação. Então, ela fala, ela, você tem uma máscara dupla de Sócrates e Diotima, que o amor é em vista de gerar. E a geração se torna também algo importante dentro da ideia erótica da filosofia. E a maiêutica socrática, que é a arte da parturição, de ajudar a nascer, a fazer aparecer, no caso, a verdade, passa a ser uma atitude erótica também da filosofia. Uma outra atitude erótica de um semideus que não aparece no banquete, mas cuja influência vai aparecer na interpretação do que seja a filosofia e que também aparece na fala de Diotima, é a ideia da ascese, da ascese, da ideia de que você tem que se exercitar em etapas para alcançar um estágio mais elevado ou mais purificado. Essa ideia vai prevalecer muito na constituição da ideia que nós temos do que seja o amor platônico, ainda que isso seja um dos elementos apenas do banquete. Ele vai ser privilegiado pela primeira tradição interpretativa do banquete, que é a neoplatônica, sobretudo de Plotino e Porfírio. Opa, apareceu um intruso aí. Esse intruso não pode desaparecer. Chama Fon. Que engraçado. Por que isso tem que aparecer aqui? Acho que eu vou desligar o... Não, já foi. Não, eu vou desligar o Wi-Fi, porque ele está invadindo o meu computador.
Voltou. Então, aqui. Opa. Não, acho que é aí que vai embora isso aí, eu acho. Vamos ver se ele... Aqui. Outra figura importante, que também é extraída dos diálogos de Platão, e que também constitui o que se entende como filosofia, é o lado apolíneo da filosofia, ligado à racionalidade, ligado ao exame, à skepsis, ligado à dialética, ligado também à política. Apolo, Eros, Hércules estão presentes nas notas de pé de página da história, de interpretação do banquete, mas Dioniso, uma ideia de filosofia trágica, uma observação do lado entusiástico, do entusiasmo e do lado iniciático, isso é esquecido ou ocultado, passa-se por cima. Aqui eu vou mostrar algumas das notas de pé de página importantes da filosofia ao banquete de Platão. O fundo, a Vênus de Botticelli, é uma dessas notas. A Vênus de Botticelli, ela segue exatamente a descrição poética que Poliziano faz do nascimento de Vênus na sua tradução da Ilíada de Homero. E o modo como ela é retratada, né, esse modo, de uma certa forma, deserotizado, né, é quase uma santa que está aparecendo ali, e a nudez dela é uma nudez pura, ela é totalmente dependente da interpretação que Marcílio Ficino faz do Banquete de Platão. A interpretação de Marcílio Ficino é uma das coisas mais fantásticas em termos de transformação que a filosofia já fez. Ela pega, por exemplo, a segunda fala do Banquete, a fala de Pausanias, que é um discurso sobre os modos corretos da pederastia ateniense, isto é, como é que você tem que conquistar um belo jovem, como é que o belo jovem tem que se portar com relação ao seu amante, o que o amado tem que fazer, o que o amante tem que fazer, quem tem que ser ativo, quem tem que ser passivo, como é que se portam as outras cidades, Esparta, onde esse tipo de amor é mais forte, ou outras cidades onde é menor. Ele faz toda uma explicação dos modos de como se deve realizar a pederastia. Ele faz uma deontologia pederástica, né? E Marcílio Ficino, no De Amore, que é um comentário ao Banquete de Platão, em que tem um comentador e o que faz um discurso de comentário a cada um dos discursos do banquete, quem faz o comentário de Pausanias, só para dar um exemplo da transformação, é um bispo católico que faz um tratado de teologia cristã em cima do discurso de Pausanias, que é um discurso de deontologia pederástica. Então, você transformar como os cidadãos educados devem educar sexualmente os jovens meninos
num tratado de teologia cristã, é realmente uma operação retórica fantástica, né? Nem o Delaniol, eu acho que conseguiria fazer e produzir uma operação de retórica tão forte quanto essa. Mas essa operação ela foi tão forte que realmente ela criou a ideia que nós temos do amor platônico, um amor idealizado, que não passa pelos corpos, um amor que nunca alcança o objeto amado, que pensa apenas na alma. Toda essa ideia que nós chamamos normalmente de amor platônico vem dessa leitura de Marcílio Fitino, né? E a própria obra maravilhosa que todos nós conhecemos do Botticelli também é uma interpretação totalmente dependente dessa leitura. Botticelli segue exatamente a poesia de Poliziano. Poliziano é um dos acadêmicos do Círculo de Florença, que é presidido por Marcílio Fitino. Uma outra interpretação importante, à qual nós temos acesso de Platão, é a interpretação de Nietzsche. E eu estou botando Nietzsche / Colli, porque o Giorgio Colli é talvez aquele que faz a melhor leitura contemporânea da interpretação nietzschiana de Platão. Não é? Ele vê que a leitura nietzschiana de Platão ela é dependente do conceito de vontade e representação de Schopenhauer. Ele constrói o apolíneo a partir da ideia da representação de Schopenhauer, o dionisíaco a partir da ideia de vontade da música, e ele decifra o que é o apolíneo ou dionisíaco em Nietzsche e a leitura que Nietzsche faz de Platão. A leitura que Nietzsche faz de Platão, por mais que Nietzsche seja um filósofo trágico, um filósofo dionisíaco, não é uma leitura dionisíaca, não é uma leitura trágica. Ao contrário, Sócrates e Platão aparecem como justamente os antípodas de uma filosofia trágica, né? Como a decadência apolínea que vai subjugar a força de Dioniso. Nietzsche ainda é muito dependente da filologia e da história da filosofia tradicional pré-nietzschiana, né? Ele vai mudar isso, mas ele ainda lê Platão dessa forma. No século XX, nós vamos ter novas leituras do Banquete de Platão que vão transformar também o nosso modo de ler Platão, não é? E que vão ser importantes também contemporaneamente. Toda a ideia de estilística da existência, de estética da existência, de cuidado de si, de construção, de assujeitamento, de construção de uma individualidade na forma quase de uma obra, como um artista cria a sua existência. Toda essa ideia importantíssima que vai aparecer na história da sexualidade do Foucault, ela é, em grande parte, aurida dos discursos do Banquete de Platão, especialmente esses discursos deontológicos, como o discurso de Pausanias, né? Mostrando como é que, para ser um belo rapaz, um bom e nobre cidadão, você tem que se portar sexualmente dessa maneira, sendo ativo desse jeito, sendo passivo daquele jeito, sendo mais cuidadoso com isso ou mais cuidadoso com aquilo. Ele mostra que toda a sexualidade grega ela é construída como uma estilística e não pensada a partir
nem da questão simplesmente da saúde ou de uma moral do que é puro ou impuro, do que é pecado ou não ou santo, mas que é pensado como a construção de um estilo de vida, né? Isso tem consequências importantes para a nossa compreensão contemporânea da sexualidade. Mas mesmo Foucault ainda não pegou um espírito dionisíaco, trágico, no banquete. O que eu vou apresentar para vocês agora é uma leitura buscando o dionisíaco no banquete de Platão, a partir da cultura dos ritos órfico-dionisíacos que existem já há milênios e há séculos antes do banquete, mas que estão muito presentes no banquete. Eu vou reparar em 3 personagens, particularmente, né? Aí, nesse slide, vocês podem ver os elementos que eu vou buscar no banquete de Platão, que são os elementos propriamente de uma filosofia dionisíaca, de um pensamento dionisíaco. A ideia da máscara, da transmutação, do transe, da dança, do teatro, do carnaval, a presença do corpo e figuras importantes de linguagem, como a alegoria, a metáfora, a ironia, a comicidade. Eu vou buscar isso especialmente em 3 personagens do banquete: Aristófanes, o comediógrafo; Diotima, a personagem que está dentro da fala da personagem de Sócrates; e Alcibíades, aquele que chega no final para bagunçar toda a ordem do simpósio. Estranhamente, não entra Agatão, que é o tragediógrafo, o que escreve tragédias, que está sendo comemorado que ele venceu o concurso de tragédias, mas a presença dele no banquete, o discurso dele não é um discurso trágico. Estranhamente, o discurso dele é um discurso mais ligado à retórica gorgiana, à retórica siciliana, itálica, que é um discurso belíssimo, todo floreado, mas que não tem realmente elementos trágicos fortes, pelo menos eu não vi. Eu vi esses elementos trágicos fortes nas falas de 3 personagens, essas 3 que eu vou apresentar para vocês. E uma coisa especial é que o rito dionisíaco, por excelência, chamado telete, ele segue em 3 etapas. E eu vou apresentar essas 3 personagens segundo essas 3 etapas do rito. A primeira personagem é Aristófanes. Aristófanes é apresentado como alguém cuja ocupação vital é toda dedicada a Dionísio e Afrodite. O discurso de Aristófanes provém de um fundo de sabedoria órfico-dionisíaca. Desde esse fundo se originam os espetáculos teatrais, como a comédia e a tragédia, e não surpreende que, no discurso dele, apareçam elementos cômicos e trágicos. Então, Aristófanes é a primeira máscara dionisíaca. Ele apresenta um mito cosmogônico que narra a origem da raça humana e que será, provavelmente,
a origem de uma concepção muito difundida do amor, que é a chamada atração pela cara metade. Aristófanes anuncia que para elogiar os poderes de Eros é preciso aprender acerca da natureza humana. O seu mito narra uma genealogia da raça humana, como o mito trágico de Prometeu. Primeiro, os homens viviam numa condição primordial, idílica, poderosa, autossuficiente, eram fortes e rápidos, eram o dobro do que somos hoje, 4 pernas, 4 braços, 2 faces, 4 orelhas, 2 sexos. A sua forma era esférica e perfazia um todo inteiro. E não havia apenas 2 gêneros, mas 3. O masculino, filho do sol, o feminino, filho da terra, e o andrógeno, filho da lua. Esse com características do macho e da fêmea. Eles eram muito poderosos e se bastavam a si mesmos. E voltaram-se arrogantemente contra os deuses. Zeus castiga essa híbris partindo-os ao meio. A descrição dos homens bola e da cirurgia de corte e costura empreendida por Zeus e Apolo é obrada toda com as figuras e vocabulário da comédia, com direito a cambalhotas, saltos pernetas, repuxos de peles, umbigos remendados, pregas e rebites. No fim da operação, a quantidade de homens foi dobrada, né? Aconteceu uma meiose. Mas o poder foi enfraquecido à metade. E o principal, deixaram de ser autossuficientes, ganharam essa nossa condição humana de seres carentes, que precisam correr atrás do que os satisfaz. Não são mais todos inteiros, mas seres a que falta parte. Metades dispersas, eles corriam para se enlaçar com as metades partidas e, quando se uniam, não se desgarravam, e de inércia e inanição sucumbiam inseparáveis. Os deuses novamente tomaram providências. Mudam os sexos dos humanos para frente, fazem com que da união dos sexos se dê a geração da prole e, o principal, fazem com que daquela união surja o gozo e a satisfação, de modo a permitir que os amantes se separem e possam voltar a levar os outros afazeres da vida. Essa é uma sagacidade aristofânica. O prazer não é o que atrai os amantes, mas é aquilo que permite que, saciados, possam separar-se. O prazer é um fim como extremo, que consuma e encerra o movimento do desejo, é o fim escatológico do desejo. O amor portador de gozo é o que cura a indigência da cisão primordial e, ao mesmo tempo, que permite uma vida harmoniosa a cada uma das metades humanas. Essa união amorosa ganha o nome, em Aristófanes, de symbolon, a peça de cerâmica que os amigos quebram em duas em sinal de amizade e hospitalidade. Cada amigo é portador do que completa o outro. Assim, ele fornece a chave interpretativa do mito, que vai se consumar na sua definição do amor. É ao desejo e procura do todo que se dá o nome de Eros. Eis o núcleo do que chamamos de sabedoria dionisíaca, o eterno retorno, a desagregação em partes como falta, a procura do todo, a resolução catártica no todo. O tema e estilo do texto remete ao mito cosmogônico proferido pelo coro da comédia As Aves de Aristófanes. Nesse caso, o autor real, não a personagem do banquete. Não há como não suspeitar de que esse texto tenha orientado Platão na composição do discurso ficcional. Trata-se de uma cosmogonia, sob a perspectiva das aves, em que o elemento primordial gerador é um ovo posto pela noite e as divindades são todas aladas. Aristófanes explora a imagem ovípara de modo cômico, mas a expressão de cosmogonias com imagens de ovo e de deuses alados, particularmente o amor, não é nova. A esfera e o ciclo são imagens recorrentes da sabedoria dionisíaca. Além disso, temos a presença de Eros com seu poder responsável por misturar todas as coisas e entrelaçar os amantes. A construção do mito cosmogônico das aves segue em forma de paródia
a cosmogonia presente nos mitos órficos, aproveitando as imagens, as entidades cósmicas e o fundo de sabedoria dionisíaca sobre uma felicidade no todo esférico originário. Para mimetizar Aristófanes, Platão não escolheu reproduzir algum texto do comediógrafo, mas teria utilizado o mesmo método de parodiar comicamente a partir de fontes de mesma linhagem. Não copiou Aristófanes, mas, como bom dramaturgo, colocou-se na perspectiva de composição poética. Assim, acreditamos que o mito antropogônico contado pelo Aristófanes do Banquete é construído a partir dos mitos antropogônicos órficos, assim como o mito cosmogônico das aves é feito a partir dos seus mitos cosmogônicos. O mito antropogônico órfico, por excelência, é o mito do esquartejamento de Dioniso. Dioniso é o elo cósmico entre as divindades imortais e os entes mortais. Dioniso é a vida que se renova nos ciclos da natureza, as estações, o revezamento de gerações. Nele, a morte não é o acabamento, mas o retorno ao ponto de partida para um novo ciclo. É esse mito do esquartejamento e da ressurreição de Dioniso que está latente no mito dos humanos nascidos do corte em duas metades, contado pelo Aristófanes do Banquete, com a mesma trama trágica e seus elementos significantes, ainda que às vezes remisturados. No mito órfico de iniciação, a Telete, a morte e o renascimento de Dioniso Zagreu procedem imediatamente ao surgimento dos homens. Os titãs despedaçam, cozinham, assam e comem Dioniso, menos o coração recolhido por Atena e os restos que são sepultados por Apolo. Zeus fulmina os titãs. De suas cinzas, ou mais provavelmente da fuligem, nascem os homens. As versões diferem, mas o resultado da punição dos titãs por parte de Zeus é sempre o surgimento da humanidade. Em todas as versões, trata-se de uma antropogonia, como a que descreve o Aristófanes no Banquete. Suponho que Platão constrói o mito contado no Banquete do mesmo modo como o próprio Aristófanes construiu o mito teogônico no Coro das Aves, como uma paródia de trechos da Telete. O procedimento é o mesmo. A diferença está nos trechos tomados para a paródia. Aristófanes escolhe o início da teogonia, que mostra as divindades primordiais, protógonos e Eros. Platão escolhe a parte que trata da última geração de poder divino, segundo a narrativa órfica, no trecho que relata o esquartejamento de Dioniso Zagreu perpetrado pelos titãs. Por que ele escolhe esse modelo? Certamente porque Aristófanes de Platão é um dos porta-vozes de Dioniso. Na celebração dionisíaca, prepara-se o corpo com o alimento e a bebida, faz-se a iniciação com discursos encantatórios elogiando um deus cosmogônico primordial, como Eros, até chegar a hora da revelação reservada aos iniciados, no final da fala de Diotima e nas indiscrições de Alcibíades. Aristófanes tem uma função introdutória no andamento do rito, vestindo a máscara dionisíaca do discurso antropogônico. Vejamos agora a segunda máscara e o segundo momento da Telete, da iniciação, Diotima. Diotima, mesmo se for uma ficção, a única presença feminina no Banquete é quem trará o discurso sobre Eros, reputado pela tradição como a verdadeira teoria do amor platônico. Esse discurso compõe-se de várias estratégias retóricas. Começa por uma refutação, segue por uma narrativa teogônica também, que é interpretada por uma teoria cosmogônica baseada em um modelo de procriação, para, enfim, terminar pela prescrição de uma ascese iniciática que culmina em uma contemplação transcendente. A ascese é o segundo momento da Telete. Diotima seria, assim, a segunda máscara de Dioniso. O discurso se aproxima das tradições textuais, das teogonias e dos hinos órficos, de uma sacerdotisa cuja sabedoria em assuntos femininos transparece pelo modelo erótico baseado nos processos de concepção
gestação e parturição. A presença feminina é outro traço da religiosidade dionisíaca, cercada pelos cultos quitônicos a Gaia, Deméter e Perséfone. Depois da refutação inicial, Diotima apresentará uma teoria do intermediário que é aplicada à determinação essencial de Eros, não como um deus, mas como uma divindade intermediária entre um deus, perfeito e belo, e um mortal carente de tudo. Eros, nem belo, nem feio, nem deus, nem mortal. Ele é um grande daimon que faz a intermediação entre homens e deuses, que vela por súplicas e sacrifícios de uns e traz ordens e recompensas dos outros. O intermediário da teoria de Diotima é um mediador, o que fica claro na explicação do daimon. Segundo a narrativa teogônica de Diotima, Eros é concebido na festa de nascimento de Afrodite, tendo como pais Poros, o recurso, e Penia, a carência. Novamente, o discurso é construído a partir de uma dialética da negação, que se repete aos pares. Nem não isso, nem isso. Nem imortal é a sua natureza, nem mortal. Mas, dessa vez, não temos apenas o terceiro incluso, mas também a simultaneidade dos contrários. A síntese cíclica. No mesmo dia, germina, morre de novo e ressuscita. A solução pelo retorno cíclico, evidenciado pela ressurreição no intervalo de um dia, ou melhor, a cada dia, aponta para um tipo de sabedoria dionisíaca. O Eros de Diotima nasce, morre e renasce como o Dioniso das teogonias órficas. A teogonia de Diotima será interpretada por ela mesma como cosmogonia, não no sentido de uma gênese do cosmo, mas sim de uma teoria cósmica da gênese. A definição da natureza de Eros leva a uma teoria do amor como impulso universal de procriação em toda a natureza. O ciclo erótico de germinação, morte e ressurreição é ampliado a todos os seres vivos. A concepção de temporalidade cíclica implicada na ideia de geração como aquilo que possibilita que o mortal seja, de algum modo, perpétuo e imortal, faz ressoar o ciclo da sabedoria das máscaras. O tempo é o que não conserva os atributos. Nele nada cessa e tudo passa. Tudo escorre pelo tempo. Mas os vivos, sendo mortais, tentam conservar-se. No mesmo transcurso do devir estão todas as coisas vivas e mortais, corpóreas ou psíquicas. Corpo e alma dos mortais nascem e morrem e são preservados pela procriação e reposição do velho que se vai, pelo novo que advém. A vida dos mortais atravessará o contínuo perpassar dos tempos, enquanto a procriação mesma voltar a se repetir. Poderia ter concluído aí, Diotima, a sua exposição como uma sábia naturalista, mas não teria ainda iniciado Sócrates e nós mesmos nos mais altos mistérios do amor. Diotima chama a última etapa iniciática dos assuntos eróticos de epóptica, termo que designa a etapa final de revelação dos mistérios de Eleusis. A palavra designa os procedimentos relativos à epópsis, a visão em cima ou para cima. É exatamente o que faz a sacerdotisa. Primeiro, recapitula de cima todas as etapas de iniciação amorosa como degraus de uma longa escalada que vai do amor particular de um belo corpo até a beleza em si mesma. Depois, contempla a beleza em si mesma que está em cima. A escalada iniciática é um segundo esquema da dialética negativa de Diotima. A negação passa pela sucessão. Isso, mas não isso, aquilo, mas não aquilo, outro, mas não outro, e assim por diante. As etapas são fugazes como as figuras vivas de Dioniso. Diotima explica em detalhe cada etapa da ascese amorosa e como ultrapassá-la para a seguinte,
A superação de cada degrau implica em alcançar um maior grau de universalidade e beleza, de modo que as etapas anteriores são subsumidas pelas posteriores. São 7 graus de iniciação amorosa, amor de um corpo, de vários corpos, das almas, dos ofícios, das leis, das ciências, até chegar na mais alta ciência amorosa, aquela que contempla o belo em si mesmo, por si mesmo. A meta da escalada não é apenas o último degrau, mas aquilo em vista de que todo o processo se faz desde o início. Por isso, o último grau não é um extremo escatológico, mas um princípio teleológico a partir do qual tudo é e também pode ser contemplado. O próprio belo em si mesmo é também o que dá sentido e torna bela cada etapa anterior e cada um dos seus objetos. Tudo só é belo porque participa desta ideia de beleza superior. Mas também essa ideia só ganha sentido quando se passa por todas as coisas que levam até ela. No discurso de Diotima, a transcendência ideal só é alcançada pelos homens que perpassam o correto amor pelos jovens e que cumpriram cada etapa do percurso. Não se oferece um salto sem esforço e sem a experiência dos diversos níveis de amor. Não se condena de modo precipitado e ingênuo as etapas que têm de ser vividas para serem superadas. Essa visão do todo, passando por cada etapa, é a visão epóptica. A descrição do belo em si mesma, feita por Diotima, é encantadora, sedutora e até narcótica em toda a sua sucessão de negativas. E nós corremos o risco de nos perder nos 20 períodos ritmados de qualificação privativa antes de perceber a decisiva frase sobre sua positiva universalidade. Diotima dá margem, até estimula uma interpretação ascética, que vai predominar no platonismo. Quando ela fala do próprio belo, nítido, puro, simples, e não repleto de carnes e coisas humanas, de cores e outras ninharias mortais, mas o próprio divino, belo em sua forma única. Mas essa é a descrição do belo em si mesmo e não de todo o percurso filosófico que se cumpriu para alcançá-lo. A verdade é todo o caminho, cuja negação é a roda feminina dionisíaca da dialética que o percorre. Mas a verdadeira epópse ainda está por vir. Ela vem abrindo as portas da casa de Agatão e chega na figura de Alcibíades. E permitam-me agora apresentar a terceira e última máscara de Dioniso no banquete, extrapolando um pouquinho o meu tempo. Dioniso permite. Alcibíades. Não, é extrapolação pura. Alcibíades é lido tradicionalmente como a representação de como não deve se portar um homem na condução do amor. Mas Platão é sempre será filósofo, de modo que também pelos modos destemperados e pela fala embriagada de Alcibíades será dita a verdade. O próprio Alcibíades desafia Sócrates a interrompê-lo se não a disser. É dita por Alcibíades uma verdade reservada aos iniciados, que só pode ser dita entre 4 paredes, a verdade revelada pela embriaguez do vinho, o que revela Dioniso. Por isso, eu tenho que dar mais um gole. Alcibíades chega bêbado, em alvoroço, pelos braços da flautista, cingido com uma coroa bacante de Hera e violetas, como um sátiro, porta-voz do deus. Senta-se entre Agatão e Sócrates, sem perceber esse último. Passa a coroa ao homenageado e leva um susto quando se volta e vê Sócrates ao seu lado. Alcibíades reclama da proximidade entre os dois e Sócrates já previne Agatão do ciúme e da fúria amorosa do general, que já foi o mais belo e cobiçado jovem ateniense. A fúria despedaçadora de uma bacante.
Alcibíades toma parte das fitas e das flores que pôs sobre Agatão e coroa também Sócrates, porque esse vence todos em argumentos. Sem saber da contenda de discursos, ele chega como juiz e entrega os prêmios aos vencedores. Não apenas juiz, ele se torna o simposiarca e manda todo mundo beber até se embriagar. Eristímaco intervém e diz que ele tem que falar. Alcibíades pondera que não vai disputar de igual para igual, porque ele já está embriagado. E diz, olhando para Sócrates, que Sócrates não permitiria que ele louvasse ninguém além dele, nem homem, nem Deus. Eristímaco aproveita desse e diz que ele, então, elogie Sócrates. Agatão louvou Eros como amado. Sócrates corrigiu, louvando Eros como amante. Agora Alcibíades vai louvar o mestre erasta dos banquetes, que foi o seu próprio amante. Vai tirar a máscara dos discursos de perspectiva universal e trazer a contenda para os indivíduos na intimidade da alcova. Somente aos iniciados é permitido retirar a máscara, mas sob a proteção das paredes. Se o mistério saiu das 4 paredes de Agatão, não foi por culpa de Alcibíades, mas de Platão, que escreveu o banquete. Alcibíades, para elogiar Sócrates, recorre à imagem das estatuetas de Sileno. Sileno é o sábio sátiro do cortejo de Dioniso, de aparência muito feia, meio homem, meio bode, aquele que guarda a sabedoria trágica da finitude do mundo e dos homens. As estatuetas de Sileno têm pau oco e nelas se escondem preciosas imagens de deuses. Que imagem tão reveladora de Sócrates, cuja aparência é notoriamente feia e, no seu discurso, esconde aquelas tantas maravilhas. Não apenas Sileno, mas também Márcias, outro sátiro, o flautista mais encantador, mais sedutor, que ousou desafiar o próprio Apolo e por ele foi vencido e esfolado. Sócrates encanta e, como os flautistas, mas sem precisar da flauta, entusiasma e extasia quem o ouve. Todos ali acabaram de ser testemunhas. Um sábio sátiro que se esgueira, um sátiro poeta que entusiasma. Essa é a ironia dialética da sedução pederástica de Sócrates. Mas Platão usa a máscara bacante do bêbado despudorado para abrir uma confissão sobre Sócrates. E diz Alcibíades: muito mais que aos coribantes em seus transportes bate-me o coração e lágrimas me escorrem sob o efeito de seus discursos. A custo, então, como se me afastasse das sereias, eu cerro os ouvidos e me retiro em fuga, a fim de não ficar sentado lá e aos seus pés envelhecer. Eu, é diante desse homem somente que me envergonho, no estado do que foi mordido pela víbora, mordido pelos discursos filosóficos, que tem mais virulência que a víbora. Eis a mais perfeita adicção, o homem completamente prostrado à droga que lhe impõe o desejo, que lhe dá prazer, que o alucina e o consome. Alcibíades é totalmente incontinente em sua paixão por Sócrates, mas aquele homem o desdenha, brinca com os seus sentimentos, ironiza. Ele não se curva nem à sua beleza, nem às riquezas ou honrarias. Em seu elogio de amor ferido, as portas da intimidade vão se abrindo uma após outra, os acompanhantes vão sendo despachados um a um, até que em sua confissão chega aos pés do leito completamente a sós com o homem. Alcibíades, quando era o jovem mais belo, mais desejado, mais cortejado, tenta entregar-se. Mas depois de conversar, Sócrates simplesmente vai embora. Alcibíades convida-o para a ginástica, mas depois de se atracarem, lutarem, Sócrates vai embora. Por fim, convida-o para jantar como um amante armando uma cilada ao bem-amado. 1, 2 vezes, com as luzes apagadas, totalmente possuído, Alcibíades faz a proposta. Que em cada termo segue as regras da pederastia aristocrática já enunciada por Pausânias, salvo por um mísero e miserável detalhe.
Ele, o jovem, que deveria ser o amado e ouvir a proposta, apaixonado, toma a iniciativa e o lugar de amante, Erasta, que devia ser desempenhado pelo mais experiente. Revelação epóptica da vergonha das vergonhas. Tendo passado a noite abraçado com Sócrates, tudo se passou como se tivesse dormido com o próprio pai ou irmão mais velho. Nisso, os juízes que condenaram Sócrates tinham inteira razão. Ele realmente corrompia a juventude ateniense, transformando os jovens de amados em amantes. Invertia-lhes o seu papel social, inversão como as que opera Dioniso em todo o carnaval. E se ao fim os jovens tornassem-se amantes do saber, então a perversão sincoribante não podia ter sido mais completa. Muito obrigado. Como temos um tempo, porque não teremos a última sessão, podemos abrir um pouco para perguntas, não é? Muito bem. A mesa está posta. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Está chegando? Ali. Oi, Ilana, tudo bom? Não tinha visto você. Chegou agora? Puxa, eu não vi mesmo. Aperta, liga ali, ó. Tá funcionando sim. Você ligou? Comigo ele funcionou, hein? Quer levar? Agora tá. Ó. Funcionando. Tá Agora sim. Achei muito interessante a sua fala e me interessa muito o Banquete de Platão. Eu sou psicanalista e eu queria fazer um comentário a partir da sua fala. O Lacan vai retomar o Banquete para criar uma espécie de teoria do amor para ele, que é enunciada pelo Sócrates e Alcebiades. E ele vai adotar essa teoria do amor para pensar a transferência e o amor, né, na psicanálise. E aí, o ponto que ele acentua, que é a teoria do amor como falta, que eu acho que é o que você traz na sua fala, e ele cria uma espécie de axioma, que é amar é dar o que não se tem. E aí eu trouxe um trecho de uma entrevista com o Miller, que eu acho que dialoga com a sua fala, que ele diz que amar verdadeiramente alguém é acreditar que, ao amá-lo, se alcançará uma verdade sobre si. Ama-se aquele ou aquela que conserva a resposta ou uma resposta à nossa questão: quem sou eu? É um comentário que eu articulei a partir da sua fala e queria que você comentasse um pouco. Isso. A teoria do amor como falta aparece em dois momentos importantes do Banquete. Tanto na fala de Aristófanes, né, que vai dar o mito da cara metade, né, falta a outra metade a todos os seres humanos, e ela vai aparecer de novo na primeira parte do discurso de Sócrates, que também faz justamente a correção que ele faz à fala de Agatão, que Eros não deve ser pensado como o amado, ou o belo, ou o objeto do desejo, mas como
o desejante. Então, não o amado, mas o amante. Eros é a força do amante, não a irradiação de beleza do amado. E o desejo, assim, é pensado como uma força constitutiva da humanidade, pelo discurso de Aristófanes, né? Porque é um mito antropogônico, significa Eros constitui um traço essencial da natureza humana, enquanto o homem é um ser carente, né? E aí tanto o mito dos homens-bola esquartejados, quanto o mito de Prometeu e Epimeteu, quando Epimeteu esquece de dar um recurso de sobrevivência aos homens, dão conta desse elemento, que é um elemento trágico, isto é, o homem é carente, o homem é falta, né? Só que o interessante, digamos, da concepção dionisíaca como um todo é que a falta não se esgota na falta. A falta promove uma força, né? E isso vai aparecer também no primeiro mito no mito que Sócrates conta, que Eros é filho de Penia, pobreza, falta, mas também de poros, também de recursos, né? Então entra o outro lado da sabedoria dionisíaca, que propriamente é isso que eu estou chamando de uma dialética específica, negativa, que vem pela voz de Diotima, e a gente até pode entender como uma espécie de dialética feminina, que aproveita a força do vazio e da negação e ganha a dinâmica da vida a partir da negação, e da negação traz o movimento, do desejo traz a procriação, a criação, né? E vem esse outro lado, que é um lado muito importante, que é o ciclo que da falta faz nascer a criação, né? E da morte traz a continuidade da vida pelos filhos, né? Então, é muito interessante isso, em termos de compreender não só a natureza do homem, mas como a natureza da vida em geral, a partir da experiência do ciclo, que é alimentado pela falta, pela carência. Vamos, talvez, agora, se houver muito entusiasmo nas perguntas, juntar duas. Tem alguém? Entendida? Você pediu, que levantou a mão? Mas acho que aí você vai ganhar um microfone. Pois é, parece que sim. Acho que eu tenho que fazer a pergunta, porque ganhei o vinho ou preciso do vinho para fazer a pergunta. Mas não era nem uma pergunta. É um pouco... Bom, primeiro, fiquei completamente apaixonada pela sua maneira de fazer o seu pé de página. Mas eu estava pensando numa coisa curiosa. Eu acho que foi o Bergson, mas eu não tenho certeza se o Bergson estava comentando alguém que diz acho que o Platão foi o mais sofista de todos os sofistas. Eu acho que quando você faz esse exercício das retóricas que ele usa para falar dos participantes do discurso, né, isso fica mais ou menos específico, ou seja, a grande retórica que é capaz de meta-retorizar as retóricas das quais ele participava no tempo dele, porque todas elas, né? Sócrates, com certeza, foi mais um sofista como os outros. Como personagem de Platão, faz com que Platão também use o discurso da sofística. Mas eu acrescentaria ainda mais, Ieda. Ele não só é sofista, como ele é vários outros gêneros
que são contemporâneos dele. E uma característica de Platão é que ele é um tipo agonístico, ele disputa, ele faz questão de disputar com quase todas as modalidades de discurso da sua época. Ele disputa com a poesia épica, ele disputa com a retórica sofística, ele disputa com a poesia encomiasta, ele disputa com os discursos das artes, da medicina. Então, ele traz como personagens todos os discursos contemporâneos dele, e ele tenta... ele os desafia, né? Ele tenta ser ele mesmo, tanto ou mais que eles, né? O nome de Platão é Aristócles, né? Platão é o apelido, e é um apelido típico de lutador, né? Platão quer dizer espadaúdo, porque o Platão era um pugilista, ele gostava do combate, e os seus diálogos são combates, né? E, obviamente, os sofistas ali são os expoentes que ele quer combater com o discurso deles, O combate não é de fora, é de dentro, né? Com certeza. Muito obrigado. Então, nós vamos agradecer mais uma vez ao Fernando, porque devemos passar ao nosso próximo convidado, que está... Não teremos intervalo, vamos passar direto, a não ser o intervalo de mudar os membros da mesa. Assim, com as espátulas de Platão, terminamos. Obrigado. Mudamos as máscaras. Mudamos as máscaras e vamos passar para o próximo convidado.